Boa noite, Piracicaba. Boa noite, amigos telespectadores da Piracicaba TV, o canal 5 da NET em Piracicaba. Estamos iniciando mais um Saúde Piracicaba. Hoje, com a presença de duas fisioterapeutas. Um programa interessante. Vamos abordar assuntos importantes na área da saúde. Eu estou aqui com a doutora Carolina Conde e, no segundo bloco, eu vou conversar com a doutora Daniela Canella. O assunto será um tema relacionado à recuperação de pacientes neurológicos e psiquiátricos, com técnicas novas, vindas dos Estados Unidos, pesquisas recentes, que as duas fisioterapeutas estão implantando em Piracicaba. Eu aproveito a oportunidade para mandar um abraço especial para o Eduardo Bicudo, que é presidente do Lions Piracicaba Campestre, Renato Giatti, presidente da TV, com todo o seu esforço, promovendo sempre a Piracicaba TV, naquilo que se diz relacionado à cultura, realmente aquilo que precisamos na televisão como um todo. Carolina, obrigado pela sua presença. Vamos esclarecer aos nossos telespectadores. Boa noite ao seu, muito prazer por estar participando desse programa Saúde Piracicaba, é um grande prazer para a gente estar podendo esclarecer sobre alguns assuntos aqui no seu programa e vamos lá. Agradeço mesmo, viu? É interessante o tema de hoje, mas antes vamos fazer um suspense. O nosso repórter Sidney Schmidt está lá em São Pedro, fez uma matéria espetacular, está agora também trabalhando nessa área de São Pedro, enfim, Águas de São Pedro, Santa Maria da Serra, e ele bateu um papo lá com a Clarissa, que é a secretária de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer. Uma matéria importante, porque nós estamos falando aqui de saúde, estamos falando de esporte, vamos falar nessa técnica importante da fisioterapia. Eu chamo então Sidney Schmidt, lá de São Pedro. Vamos ouvir e vamos assistir essa matéria. Falando em saúde, temos aqui um exemplo clássico na cidade de São Pedro de atividade física. Aqui do meu lado, a secretária de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, Clarissa Campos, vai falar para a gente sobre o São Pedro Adventure, que começa agora no dia 29 de agosto. Olá, Clarissa. Olá, Sidney. Olá, doutor Alceu. Muito obrigada pela oportunidade. Vamos sim falar um pouquinho sobre saúde, sobre esporte e sobre o nosso São Pedro Adventure. Bom, eu gostaria que você explicasse para a gente, como é que funcionam essas atividades. O São Pedro Adventure é um evento que vai do último final de semana de agosto, dia 29, até o último final de semana de setembro, dia 28. São várias modalidades de esporte de aventura. Em cada final de semana a gente vai ter uma modalidade diferente. Clarissa, e essas atividades são somente para profissionais ou pessoas que simplesmente queiram aproveitar o momento para fazer um lazer também? Nós temos os dois. Nós temos modalidades que são profissionais, que vão competir, mas também temos algumas modalidades que serão abertas para a comunidade. Por exemplo, no dia da abertura, a gente vai ter um paredão de escalada que é aberto para a comunidade. Teremos o slackline, que também será aberto para a comunidade numa vivência no final de semana do dia 20 e 21 de setembro. As outras modalidades, elas são para atletas profissionais. Entre as modalidades que estarão no São Pedro Adventure, a gente tem prova de jipe, prova de moto, triatlon e duatlon, a gente tem canoagem, skate, o slackline também vai participar com a gente e também o paredão de escalada. A modalidade do slackline será uma vivência, não será uma competição. Então, nos dias 20 e 21 de setembro, no Parque Maria Angélica, a comunidade vai ter contato com esse esporte, a comunidade vai poder começar a praticar esse esporte. E no último dia do evento, que é no dia 27 de setembro, a gente tem a prova de canoagem, também no Parque Maria Angélica, que um período antes da competição, os instrutores vão abrir para a vivência de algumas crianças de algumas escolas municipais. Então, essas duas modalidades, além do paredão de escalada na abertura, estarão abertas tanto para a comunidade quanto para os jovens e as crianças também praticarem uma atividade física.
Muito bem. Eu gostaria que você aproveitasse agora e falasse um pouquinho sobre a cidade de São Pedro, né? Uma referência turística aqui para nossa região e muita gente vem de fora, né? O que São Pedro tem a oferecer? Nós somos privilegiados geograficamente. A gente costuma brincar que essa serra Deus nos deu de presente e a gente acaba desenvolvendo atividades tanto de turismo de aventura, quanto turismo cultural e turismo de natureza, aproveitando a serra e aproveitando as belezas da nossa cidade. A gente tem atrativos de aventura, como esse próprio evento do São Pedro Adventure, e nós temos atrativos culturais, como museu, feiras de artesanato, cachaças, algo típico da nossa gastronomia, que é o doce do jaracachá. Temos na parte de aventura e de natureza os nossos parques municipais, temos balão, temos voo de parapente, tirolesa. A gente tem atrativo e atividade para todo tipo de público. Muito bem. E para quem quiser entrar em contato, saber mais sobre o São Pedro Adventure e até mesmo sobre os recursos que aqui tem, né, as atividades, como que a pessoa pode fazer? Cada modalidade do evento São Pedro Adventure tem as suas inscrições, tem as suas informações com os grupos técnicos que estão organizando as provas. Porém, o telefone da Secretaria de Turismo está à disposição para poder direcionar a pessoa para a modalidade que ela tem interesse, que é o 19 3481 1738. E também gostaria de agradecer toda a equipe da Prefeitura, que nós estamos na realização, todos os departamentos que estão envolvidos, o Rotary, que é o nosso apoiador, e alguns dos nossos patrocinadores, o Hotel Fazenda São João, a agência de receptivo Vitur, a agência de seguros, a Netúnia, a Rádio Onda Livre e a nossa associação comercial. Sidney Schmidt para o programa Saúde Piracicaba. Ok, estamos de volta. Que interessante essa matéria. Um abraço lá para Clarissa. Que dedicação, hein? Secretária de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer de São Pedro. E agora, dia 29, então, São Pedro Adventure. Realmente vai ser um sucesso. E São Pedro sempre se destacando nessa área de esporte e agora com São Pedro Adventure. Mas vamos então à nossa entrevista desta noite com a Carolina Conde. Carolina, vamos falar um pouquinho a respeito da fisioterapia pediátrica e essa técnica importante que é a PediaSuite. Falei certo? Isso, falou certo. Então vamos lá. Explica para os nossos telespectadores o que é PediaSuite, essa técnica que veio dos Estados Unidos. Eu vou falar um pouquinho da história para conseguir chegar em como foi desenvolvida a técnica. Então, em 1970, os astronautas, quando iam para a Lua, eles tinham muita perda de massa muscular, de massa óssea, tinham problema cardiorrespiratório, problemas sensoriais. Muitas vezes eles chegavam do espaço e tinham que ser carregados por cadeira de rodas porque não estavam nem andando mais. Aí a equipe da NASA desenvolveu uma roupa e técnicas para que eles fizessem atividade física na Lua, onde não tem a gravidade, e não perdesse toda essa massa óssea, essa força muscular que eles perdiam por não ter a gravidade. Então eles tiveram que desenvolver algumas técnicas de atividade física e desenvolver uma roupa onde eles conseguiam se exercitar na Lua e através do uso dessa roupa não perder as habilidades que eles tinham na Terra, de andar, de tudo que eles faziam aqui. Aí, alguns pesquisadores da área de reabilitação começaram a observar que esse quadro clínico dos astronautas, quando voltavam da Lua e ainda não usavam a veste, era próximo do quadro clínico de pacientes neurológicos com paralisia cerebral, que é essa atrofia muscular, esses ossos que são mais frágeis, esse sistema cardiorrespiratório que é mais debilitado. E então pensaram, por que não desenvolver essa roupa e essas técnicas de fortalecimento para esses pacientes, Então tiveram essa ideia de usar... Isso faz tempo? Isso foi em 1970. Em 70 para cá. Isso. Aí a primeira roupa desenvolvida foi na Polônia, que chamou a PediSuite, que foi uma roupa desenvolvida para esses pacientes. E deu certo. E daí, a partir dessa veste, outras pessoas desenvolveram roupas parecidas e usaram os equipamentos de gaiola e elástico. Então, hoje a gente tem duas técnicas que usam esses equipamentos, que é o PediaSuite,
né, como você disse, e o TheraSuite, né? O PediaSuite foi desenvolvido pelo Leonardo Oliveira, tá, na Flórida em 2006, e o TheraSuite foi desenvolvido pela Elisabela. Vocês aqui em Piracicaba, né? Há quanto tempo já estão utilizando essa técnica? A gente está utilizando há 2 anos e meio. E pacientes? Quais os pacientes que vocês estão... A maior procura é pacientes ainda com paralisia cerebral. Não é indicado só para pacientes com paralisia cerebral, é indicado para pacientes com mielomeningocele, para crianças com síndrome de Down, para pessoas que sofreram um AVC. Então, são várias indicações. Mas, assim, a maior procura ainda é para pacientes com paralisia cerebral. E qual é o tempo do tratamento? O tratamento, o PediaSuite completo, né? Porque existe o completo e o mini. O completo são 80 horas de terapia intensiva durante um mês. Como é dividida essas 80 horas? São 4 horas de exercícios diários. Então, a criança chega na clínica às 8 da manhã e sai meio-dia ou 1 e sai às 6. Dentro dessas 4 horas tem um intervalo, né? Sim. A criança para comer, tomar água, que é de mais ou menos 15 a 20 minutos de intervalo. E o tratamento é subdividido também durante os dias e as semanas. Então, nas primeiras semanas, a gente usa muito a gaiola de fortalecimento muscular, né, que é uma gaiola de ferro. Quem quiser, assim, né, ver como isso funciona, tem no nosso site, tem fotos, vídeos, tá? E aí a gaiola a gente tem um sistema de polias. No sistema de polias a gente pode usar para fortalecer a musculatura, então a gente vai colocar peso e vai dar uma resistência ao movimento. Então, se eu quero fazer uma flexão de quadril, eu vou colocar peso para resistir, então a criança vai ter que fazer mais força e vai ganhar, né, força muscular. Se é uma criança um pouco mais grave, que ainda não consegue usar essa resistência, eu posso colocar essa resistência a favor do movimento. Então, em vez de dificultar, eu vou facilitar. Às vezes acontece da criança iniciar as primeiras 2 semanas com a polia facilitando e terminar a última semana com a polia dificultando. O que você nota já nas primeiras 2 semanas? Você nota muito o alinhamento postural. Sim. E o ganho de força muscular. E assim, você nota... Nas 2 primeiras semanas fica bem nítido isso, principalmente quando você pega os vídeos e vai fazer as comparações, porque é todo filmado o tratamento, desde da primeira hora até a última. Antes da implantação dessa técnica não tinha esses resultados assim que a gente obtinha? Temos outras técnicas, existem outras técnicas, mas assim, o que as evidências científicas mostram pra gente hoje é que a intensidade do tratamento é que vai fazer essa diferença, né? Não é que o tratamento ele é melhor que as outras técnicas, não. Tanto é que ele usa outras técnicas também. Mas a intensidade de você ficar 4 horas durante 4 semanas com esse paciente, é isso que vai fazer a grande diferença do tratamento, né? Que as outras técnicas é 1 hora, a cada 3 vezes na semana. Sim. Então, assim, e muitas vezes a criança vai, a maioria das vezes 2 vezes na semana, é difícil até uma criança que faz 3 vezes por semana. Então, o resultado de você trabalhar 80 horas em um mês é que muda quando comparado você trabalhar 1 hora, né, 2 vezes por semana. Para você chegar nesse resultado, você demoraria muito, às vezes até 2 anos para ganhar o que você ganha em um mês. Então, esse é o maior benefício da técnica. Passa o e-mail, é interessante para os nossos telespectadores, né? Aquelas mamães, lá, os papais que estão assistindo agora o programa, que daí eles vão poder ver mais detalhes, né? Através do site de vocês. O nosso site é www.fisiobaby.com.br. Certo. Agora, o PediaSuite, né? É só mais assim, terapia intensiva, não, né? Então, o PediaSuite, né, como eu falei, o completo são 4 horas, né? Que aí a primeira hora geralmente é fortalecimento na gaiola. Depois a gente usa a gaiola também com elásticos, que daí a gente vai trabalhar a parte de atividade funcional. Então, se a criança não consegue permanecer sentada, a gente vai usar um sistema de elásticos com cinto. E esses elásticos vão sustentar ela nessa postura sentada. Então, a gente vai fazer com que a criança
ela passe por todas as fases, né, que seriam do desenvolvimento, dentro dessas horas que ela vai estar na gaiola com esses elásticos. Então, eu vou conseguir que ela sente, eu vou conseguir que ela faça uma postura de gato, uma postura semi-ajoelhada, uma postura em pé. Então, ela vai experimentar posturas que muitas vezes ela nunca experimentou, porque são pacientes, às vezes, muito graves, que não têm condições de permanecer nessa postura sozinhos, né? Então, com esses elásticos e com a gaiola, eu consigo possibilitar essas posturas, que são muito importantes para esses pacientes, né? E depois a gente usa a roupa, né? Que é a veste, né? Que foi desenvolvida a partir da veste dos astronautas. Essa roupa, eu consigo, né? Quais são os benefícios dessa roupa? Eu consigo primeiro alinhar o meu paciente. Então, às vezes o paciente tem uma escoliose, ele tem uma rotação de quadril e perna. Então, eu consigo com os elásticos fazer com que ele fique alinhado. Então, a partir desse alinhamento, eu vou trabalhar. Então, eu vou conseguir que essa informação, né, postural de alinhamento chegue no cérebro dessa forma perfeita, né, teoricamente. Então, assim, antes, ele todo, né, desalinhado, eu vou trabalhar, mas sem a roupa, essa informação vai vir desalinhada. Que antigamente se fazia, né? Sem esse alinhamento. Sem esse alinhamento. E o progresso está justamente aí. Isso, porque a gente não tinha esse recurso. Exato. Então, assim, por mais que a gente tentasse alinhar, você alinhava uma coisa e desalinhava a outra. E hoje não, com essa roupa, você consegue trabalhar o paciente sem ficar se preocupando com esse alinhamento, porque a roupa está mantendo ele alinhado e, ao mesmo tempo, eu consigo trabalhar com movimento, né? Porque antigamente usava o colete de polipropileno, só que ficava aquela coisa fixa. Não conseguia fazer fortalecimento de tronco, eu conseguia manter ele fixo. Sim. Agora, a roupa não, a roupa eu alinho, mas eu tenho movimento. Então, isso que é o mais assim, importante da roupa, né? E a roupa também, com o sistema de tração de elástico, eu consigo fortalecer essa musculatura sem que o paciente faça movimentos ativos. Então, quando um paciente é muito grave, muitas vezes a gente, por mais que você estimule o movimento ativamente, ele não faz. Mas a roupa vai estar fazendo com que ele receba esses estímulos e a musculatura dele se esteja trabalhando e ele vai ganhar força muscular mesmo não fazendo ativamente o movimento, só através do uso da roupa. Olha que maravilha. Doutora Carolina Conde, conosco hoje aqui no Saúde Piracicaba. Vamos concluir então esse primeiro bloco. Certo. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a sua presença e deixo as suas considerações finais. Olha, quem quiser saber mais sobre o tratamento, por favor, entre no site, tem o nosso telefone. Se tiver interesse em ir na clínica para a gente explicar melhor, para conhecer, vá, e que a gente vai ter um grande prazer de receber e estar dando maiores informações sobre esses métodos. Obrigado, então, Carolina, pela sua presença, os esclarecimentos. E na sequência eu vou conversar então com a doutora Daniela Canella, também a respeito do assunto que nós estamos abordando nesses avanços da fisioterapia. Eu curto a natureza. Eu gosto de esporte. E eu adoro nadar. Eles são símbolos da turminha do bem do Hotel Fazenda São João, o hotel de lazer mais divertido do interior de São Paulo. As crianças trazem donativos para serem doados a entidades sociais e ganham diárias grátis. Todo mundo sai ganhando quando escolhe o Hotel Fazenda São João. Ser do bem é gostoso até na hora de viajar. Acesse hotelfazendasaojoão.com.br e escolha seu pacote. Estamos de volta com Saúde Piracicaba, hoje num programa especial, abordando assuntos relacionados à fisioterapia pediátrica. Agora, nesse segundo bloco, eu vou conversar aqui com a doutora Daniela Canella. Oi, Daniela, boa noite. Boa noite, você. Daniela, fale um pouquinho a respeito da diferença nessa técnica de PediaSuite e TheraSuite. Existe uma diferença, né? Existe. O PediaSuite, como a Carolina falou, ele tem o PediaSuite completo, que são totalizando 80 horas no mês, e tem o Mini PediaSuite, que totaliza 40 horas no mês.
O mini seriam para crianças menores de 2 anos e meio e que não têm 12 quilos, ou que crianças que a gente sabe que não vão conseguir fazer as 4 horas diárias, né? Então tem a possibilidade de crianças menores estarem fazendo esse tratamento. Daí a gente usa o mini PediaSuite, elas usam a gaiola, a gente usa a polia, mas daí são 2 horas por dia. Lá na clínica de vocês, a Physio Baby, vocês trabalham com crianças que vão, que faixa de idade? De 0 a 15 anos. 0 a 15 anos. Isso. Além dessa técnica revolucionária que veio dos Estados Unidos, através de pesquisas da NASA, quais outras técnicas que vocês utilizam lá? A gente tem a estimulação precoce, que a gente atende bebês de 0 a 2 anos, que a estimulação precoce geralmente são crianças que nascem prematuras, né, que tiveram algum problema, que ficaram em UTI, ou crianças que apresentam alguma patologia, como a síndrome de Down. Então, as crianças são encaminhadas para a clínica para estar fazendo essa estimulação precoce. Porque, assim, muitas mães não sabem o que é a fisioterapia pediátrica, Exato, né? Conhece a de adulto e a de criança é específica para criança. Então, assim, a nossa clínica, todas as fisioterapeutas são especializadas em crianças e tem métodos, né? Diferentes métodos para as crianças. A gente tem o Bobat e a gente tem o Medec, né? Sim, o que é? Explica direitinho pra gente. O Bobat é uma técnica que a gente usa bolas, rolos, faz a estimulação com brinquedos com a criança. E o Medec a gente usa caixas dinâmicas para estar usando no tratamento das crianças. E a questão da fisioterapia respiratória? Acho super importante, né? Isso, a fisioterapia respiratória muitas mães não conhecem, mas a gente pode estar ajudando essas crianças que têm problemas respiratórios, como asma, bronquiolite, pneumonia ou um resfriado, como aqui em Piracicaba muitas crianças são alérgicas no nosso tempo, né? Então a gente usa manobras de higiene brônquica, a gente faz manobras, ensina a mãe a estar limpando o nariz da criança, né? Para estar eliminando essa secreção. Vocês têm notado esse aumento, acho que a procura, por causa dessa queda, né, da umidade relativa do ar? Isso, a gente acredito que tem. Não é? Você falou em bronquiolite, época, né? Isso. Essa época do ano a gente teve muito paciente com bronquiolite, né? Por conta dessa seca, né? Sim. E a gente também percebe em março, no começo do ano, março, abril, que é a época que a gente tem mais procura para fisioterapia respiratória. E você falou bem a respeito da fisioterapia respiratória, mas tem a fisioterapia motora, né? Sim, tem. Nós temos a partir de prematuros, né, 0 anos, daí a gente atende até 2 anos numa sala separado e depois as crianças vão para outra sala, onde a gente atende o Bobat e o Medec, né, onde a gente tem esteira, tem andadores adaptados e a gente também trabalha com a terapia intensiva. O diferencial da nossa clínica é que as crianças que fazem a fisioterapia motora lá na clínica, elas usam a gaiola. Então a gente utiliza a gaiola para o atendimento normal das nossas crianças. Então nós não usamos a roupa porque é do tratamento intensivo, mas as crianças que fazem a fisioterapia normal, motora, a gente utiliza dessa técnica para elas. Então é o nosso diferencial. E vocês são uma clínica multidisciplinar, né? Multidisciplinar. É interessante que vocês, o que vocês têm conjuntamente lá? Certo, a gente tem fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e a gente tem uma parceria com a Ecoterapia Resende, que é do Anderson. Ah, ok. Daniela, eu agradeço a sua presença, viu, os esclarecimentos aos nossos telespectadores e deixo com você o que você queira mais esclarecer aí aos nossos telespectadores que estão ávidos, né, por esses conhecimentos e a técnica nova aqui em Piracicaba. Certo, obrigada ao seu. As mães que quiserem conhecer mais a fisioterapia podem estar entrando em contato pelo site, que a gente vai ter o prazer de estar explicando essas técnicas para as mães. Muito obrigado, viu, Daniela, pela sua presença. Agradeço novamente a Carolina Conde. Vocês estão de parabéns em trazer para Piracicaba essas técnicas, né? Vou dizer até no plural, essas técnicas inovadoras e
que vão trazer sossego aos papais, às mamães que estão sempre preocupados com as crianças portadoras dessas patologias. Isso, porque os pais sempre buscam, né, coisas novas, inovadoras para os filhos. Então, assim, a gente tenta trazer tudo que é de novo para Piracicaba. Essa é Piracicaba TV, com o programa Saúde Piracicaba, cumprindo a sua missão em esclarecer a missão da televisão no Brasil, em que o Lions traz para Piracicaba, patrocina, produz e dirige o programa. Agradeço a audiência de todos e conto com a sua audiência na próxima semana com mais um Saúde Piracicaba. Edição de imagens e direção geral de Sidney Schmidt e Tiago Rafael. Até mais, pessoal.